Salmo 139, na minha opinião, um dos mais bonitos. Chega a ser o meu salmo preferido. Ele fala sobre uma resposta clara para esse momento que nós estamos vivendo. Fala de um Deus onisciente, um Deus onipresente e um Deus onipotente. Um Deus que se importa conosco. E no versículo 23 e 24, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O hino que nós vamos cantar fala sobre isso. É o hino 578 do cantor cristão. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. De todo mal, liberta-me, Senhor. Também da transgressão que oculta for. Vem me limpar dos vis pecados meus, conforme prometeste, meu bom Deus. Faze-me arder e consumir de amor, pois quero te magnificar, Senhor. Todo o meu ser, que já não chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu. Minhas paixões tu podes dominar. Ó Santo Deus, vem sempre em mim estar. Lá do alto céu, o avivamento vem, a começar em mim, indo além. O teu poder, as bênçãos, teu favor, concede aos que são teus, ó Pai de amor. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez, graças a Deus, por essa oportunidade, realizando o nosso culto online. Obrigado a você que está aí na sua casa, a todos quantos estão tendo acesso pela internet. É um motivo de alegria nós podermos louvar a Deus e falar das grandezas, falar da bondade do Senhor, da misericórdia, da graça, falar da salvação em Cristo Jesus, falar da justificação. Nós temos trabalhado esse tema nesses dias, tem sido muito importante, muito edificante para a nossa vida como cristão. E peço que Deus nos abençoe mais uma vez. Antes de entrarmos no nosso texto para a meditação da palavra de Deus, quero dar um aviso aos irmãos e amigos, aqueles que sempre frequentaram a igreja conosco, são nossos amigos também e que devem ter aí uma satisfação a respeito da situação que nós estamos vivendo.
Na terça-feira, nós tivemos uma reunião com a Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, aqui na região de Campinas. A nossa associação Batista Esperança, da qual a igreja faz parte e é ligada a esta associação. E na reunião os pastores discutiram essa questão de até quando nós vamos continuar com os cultos online, sem poder nos reunirmos presencialmente. E após eles discutirem o assunto e também algumas questões constrangedoras para alguns, decidiram que ainda vamos continuar com os cultos online, sem ter as nossas reuniões presenciais. Algumas questões foram levantadas e essas questões foram praticamente aquelas que os irmãos já sabem: manter o distanciamento, determinado número de pessoas. Algumas pessoas, por exemplo, depois que você tem um certo número de pessoas se reunindo, elas não poderiam entrar, ficariam de fora, tal. E situações, por exemplo, que envolvem outras pessoas com alguns problemas de saúde já, e essas pessoas ficariam de fora também. Isso geraria uma situação constrangedora, e por isso foi decidido, e a gente tem acompanhado também algumas notícias e algumas orientações da Convenção Batista Brasileira, e por enquanto ainda vamos continuar assim. As avaliações vão ser feitas a cada 15 dias, e aí a gente vai se informando, e no momento certo, se Deus quiser, voltaremos a nos reunir. Peço aos irmãos e amigos que tenham um pouco de paciência, ore a Deus conosco e nos ajude, porque nós também nos sentimos muitas vezes tristes em relação a isso, mas não podemos ainda fazer nada que mude essa situação por enquanto. Continue orando, que Deus nos ajude, nos abençoe, nos mantenha animados, e assim que possível nós voltaremos às nossas reuniões. Pelo que sei, uma igreja só de Itu começou a se reunir na quarta-feira, mas já estão pensando talvez em não durar muito tempo com as reuniões. Então, continuamos orando a Deus para que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê sabedoria e nos dê paciência. Nós vamos orar e logo em seguida vamos pensar no texto, capítulo 3 de Gálatas, a partir do verso 15 até o verso 29. Quero ver se Deus nos ajuda em terminarmos o capítulo 3 de Gálatas, pensando um pouco sobre a lei, não pode invalidar a promessa. Senhor, nós louvamos o Teu nome e agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos realizando o nosso culto online. Pedimos que o Senhor nos abençoe, nos ajude na compreensão da Tua palavra, Deus, que o Espírito Santo de Deus nos auxilie e que nós possamos aprender algumas questões nesse texto, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3. Nos ajude, ó Deus, tenha misericórdia de nós, para que, entendendo, compreendendo a Tua palavra, possamos também colocar em prática isso com o auxílio do Teu Espírito Santo que habita no nosso coração. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, então, verso 15, como falei para os irmãos e amigos que nos ouvem e também nos assistem, a partir do verso 15, Paulo começa a tratar ainda dessa questão da lei e da graça, da salvação pela graça, combatendo aquele ensinamento, e os irmãos que estão acompanhando e amigos também, sabem que nessa série a gente tem pensado um pouco sobre a justificação pela graça e pela fé. E um grupo de pessoas ali daquela região, os judaizantes que estavam se infiltrando naquela região, nas igrejas da Galácia, ensinando que, além da graça salvadora, era necessário também que eles observassem algumas questões ligadas à lei. Então, Paulo vai justamente combater esse tipo de ensinamento que, paralelo a Jesus Cristo, junto com o Senhor Jesus Cristo, a salvação é pela graça mesmo, pelo Senhor Jesus Cristo, mas também precisava de cumprir alguns requisitos da lei, como a circuncisão, a guarda dos dias e das festas, e também o calendário e a dieta alimentar deles, que eles consideravam muito importante. E esses 3 pontos eram colocados também juntamente com a graça, e para, através disso, eles adquirirem a salvação. Paulo termina essa primeira parte, no verso 14, para a gente entender melhor,
do capítulo 3, ele termina dizendo: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A partir do verso 15, ele vai dizer: irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessas, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É, porventura, a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, porque, mediante a fé em Jesus Cristo, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? E até o finalzinho aqui do verso 3. Vamos pensar, então, na divisão desse texto, para que a gente possa refletir sobre a mensagem que Paulo queria transmitir àqueles irmãos. Primeiro momento, verso 15, ele vai falar: irmãos, isso eu falo a vocês como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, uma vez assinada, e ele está falando aqui de aliança, concerto, ou aquilo que para nós é muito comum, que é um contrato de compra e de venda, onde reza ali todas as normas e regras pelas quais esse contrato será mantido. Naturalmente, um contrato ela é em duas partes, ela é sempre uma parte e outra parte, e juntas, quando eles assinam esse acordo no cartório, reconhecem firma, isso tem valor permanente, não pode ser anulado. Então, Paulo está usando esse exemplo, porque os romanos conheciam muito bem sobre essa questão do contrato. E aí Paulo está falando: eu vou usar uma linguagem que vocês conhecem, uma linguagem humana, de contrato entre duas pessoas, entre dois seres humanos, na esfera humana. Então ele está usando uma metáfora para explicar o que significa esse contrato, fazendo referência à aliança, que na verdade é um acordo entre duas pessoas sobre qualquer tipo de assunto, e aí eles selavam isso, e de certa forma isso passava a ter o valor de palavra dada, escrita e confirmada,
portanto, seguiria daqui para frente baseados nessa aliança. Então, ele está dizendo, olha, eu falo aqui sobre essa questão da aliança. Eu falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, assinada, reconhecida, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A palavra descendente aqui, Paulo está usando, significa que está se referindo à pessoa de Cristo, porque não diz, verso 16, e aos descendentes, no plural, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo, e digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança vem de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, até o verso 18, ele está usando a metáfora para dizer a questão da lei e da graça, e dizer, olha, Deus fez uma promessa a Abraão, e a lei não pode invalidar esta promessa. E a promessa é essa. O Senhor foi até Abraão, chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, aonde ele residia juntamente com toda a sua família e o povo que lá estava. Abraão era um pecador juntamente com todas aquelas pessoas. E Deus chamou Abraão e disse, Abraão, sai daí do meio da tua parentela, do meio desse povo todo, e vem para cá, porque eu vou fazer de você uma grande nação. De ti farei uma grande nação. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão. Então, essa promessa feita por Deus a Abraão, ela é validada pelo Senhor. E depois ela é confirmada por Moisés séculos depois. E a Bíblia diz 430 anos depois, Deus confirma esta promessa a Moisés através da lei. Então, veja que a lei vem bem depois. E é justamente esse argumento que Paulo tem com relação àqueles judaizantes. Olha, a lei veio depois. Tem uma promessa que vem muito antes da lei, há séculos antes da lei, 430 anos aproximadamente. Então, essa promessa foi feita por Deus a Abraão, confirmada por Moisés, 430 anos depois, e cumprida e executada em Jesus Cristo. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, essa promessa, ela vem de longe, mas ela é muito atual. Ela é atual, porque ela vem lá do passado, 430 anos depois, confirmada por Moisés, e agora ela foi cumprida em Jesus Cristo. A lei não veio para falar de salvação, a lei veio para falar do pecado. Então, a pergunta é, para que serve a lei? Qual que é a importância da lei? Paulo ele gostava de usar essas perguntas e questionamentos, imaginando aquilo que as pessoas possivelmente iriam lhe perguntar. Uma vez que eles estavam defendendo essa questão da lei, Paulo já sabia, imaginava, provavelmente eles vão fazer essa pergunta. Para que serve a lei, então? A lei não é boa? Sim, a lei é boa. Mas qual é a serventia dela? Veja que isso vai acontecer no verso 19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Para que serve a lei? Qual é a serventia da lei? Qual é a importância da lei? Esse verso 19, na parte A do versículo, significa isso. É uma pergunta. E Paulo faz a pergunta e ele mesmo responde. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, o Senhor Jesus Cristo, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Porventura, a lei contrária às promessas de Deus? A lei é contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida,
a justiça, na verdade, seria procedente dessa lei. Então, primeira serventia da lei, ele está dizendo, ela foi adicionada por causa das transgressões. Então, qual é o papel da lei? Ela não vem falar de salvação, ela vem para falar do pecado. Ela foi criada e adicionada por causa das nossas transgressões. Eu e você, quando nos deparamos com a lei de Deus, nos deparamos com os nossos pecados. E o que fazer então? Ela não veio falar de salvação, ela veio falar de pecado, transgressão, aquilo que de fato vai contra os ensinamentos do Senhor Jesus. A palavra de Deus então vem para nos, de certa forma, corrigir e mostrar o nosso erro. Então a lei, ela tem o papel para nós de um espelho, onde ela mostra os nossos erros, mostra os nossos pecados, fala do nosso pecado, e quando nós nos deparamos com os nossos pecados, nós não temos outra saída a não ser recorrer à graça de Deus para a salvação. Então, como é que a lei vai ter a sua importância? Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, Romanos capítulo 3, verso 20. Quando não há lei, também não há transgressão, Romanos também, capítulo 4, verso 15. Depois do capítulo 7, verso 7. Eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Paulo vai falar isso na sua carta que ele escreve aos romanos. Ok? Então, a lei, ela é inferior à promessa. Porque a promessa de salvação, ela vem justamente com a graça de Deus e pela fé. Então, a lei mostra o nosso erro, mostra o nosso pecado e, de certa forma, coloca diante de nós as nossas transgressões. Ela tem a sua importância, porque quando nos deparamos com as nossas transgressões, com os nossos pecados, com aquilo que desagrada a Deus, nós só temos uma saída: recorrer à graça, à misericórdia, pela fé em Cristo Jesus. A lei não é capaz de salvar, a lei não fala de salvação, mas ela fala do nosso pecado. O verso 19 também, ele coloca assim, a lei é temporária, até que viesse o descendente. Então, quando vem a lei, ela vem com um prazo, justamente porque ela está apontando para o Senhor Jesus, até que vem o Senhor Jesus. E a Bíblia é clara quando diz que o Senhor Jesus vem para cumprir a lei. E a palavra de Deus também diz que o fim da lei é Cristo. Promulgada por mão de anjo, pela mão de um mediador. Quem era o mediador? Moisés. O anjo traz as tábuas da lei, a lei para Moisés e Moisés para o povo. Então, você tem dois passos para poder chegar no povo. E quando se trata do Evangelho, a Bíblia diz, a promessa veio por homem e primeira mão Deus deu direto a Abraão. Em primeira mão Deus deu diretamente a Abraão. Quando vem a promessa para Moisés, ela vem através do anjo. E quando vem a promessa da salvação para Abraão, ela vem diretamente do Senhor. Então, a lei veio por um anjo, para Moisés, e para o povo. Então, ela passa por dois mediadores. Porém, quando a lei vem da parte do Senhor, ela vem, quando vem a promessa da parte de Deus para Abraão, ela vem diretamente para Abraão. Caminhando um pouquinho mais, Paulo vai usar 3 metáforas para falar sobre a importância da lei. Então, primeiro ele vai dizer, olha, a lei foi adicionada por causa da transgressão e ela tem o seu papel e a sua importância. Qual é a importância da lei? É que ela foi promulgada e que ela não pode dar vida. A justiça, na verdade, seria procedente dela, e como ela não pode, ela vem direto do Senhor. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob
a tutela da lei, nela encerrados para esta fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então, qual a importância da lei? Ela tem pelo menos duas primeiras metáforas aqui que eu queria falar com os irmãos. Então, ela vem primeiro mostrar nosso pecado e a nossa transgressão, depois ela encerra todo mundo debaixo da mesma condição, e depois ela tem o seu papel de conduzir a Cristo como uma espécie de aio. Primeiro ele fala de tutela, quer dizer, guarda, estamos debaixo dessa lei até que viesse o Senhor Jesus. E aio, esta palavra significa pedagogo. Esta é uma palavrinha que tem muito a ver com a questão de ensino de criança. Então, é o pai, mas a palavra que tem sentido de estar atrelado a você educar criança. Então, pedagogo, pai e ago, que junto significa conduzir a criança ao ensino. Então, o judeu tinha essa prática e era muito conhecida essa prática para eles. Então, o pedagogo ou o aio era aquela pessoa, aquele rabino, que pegava a criança pela mão, ele contratado como uma espécie de um escravo, pessoa de confiança da família, e ele pegava essa criança e conduzia essa criança ao ensino. E essa criança era educada por esse aio, até que ele se tornasse adulto. E uma vez adulto, ele não precisava mais do aio conduzindo ele, porque agora ele ia caminhar sozinho, baseado nos ensinamentos que ele já teve pelo pedagogo. Então, Paulo disse, olha, vocês conhecem muito bem o que é um aio, pedagogo, pega pela mão e conduz ao ensino. A lei é uma espécie de aio que nos conduz a Jesus Cristo. Pega pela mão e conduz até Cristo. Ela aponta para Cristo. Então, tem o seu papel. E ela, além de ser uma tutela, uma guarda, ela também é um aio que conduz as pessoas a Cristo. A ideia de supervisora e professora para nos conduzir a Jesus. Então, a lei supervisiona a nossa vida, descobre o pecado, mostra o nosso pecado e a nossa transgressão e nos conduz até Jesus Cristo. Olha, a solução para o seu pecado está em Jesus Cristo. A lei faz isso, ela aponta para Jesus. Então, um dos exemplos também que a gente pode citar aqui é quando você vai ao médico e o médico faz todos os exames e dá o diagnóstico. O seu problema é esse aqui. Você precisa tomar agora medicação. Então, o raio-x, a ressonância magnética, o ultrassom, eles não são remédio. Eles são apenas uma forma de descobrir o que você tem para poder aplicar o remédio certo. A lei tem esse papel. Ela descobre, mostra, coloca às claras o nosso pecado e nos conduz a Jesus Cristo, que é o único suficiente Salvador, que realmente tira e limpa os nossos pecados. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Assim sendo, nós somos santificados por Jesus Cristo para a salvação que Ele preparou para nós. Até que nos tornamos maduros. A maturidade cristã vem justamente do aprendizado e da forma com que a lei do Senhor nos conduziu a Jesus Cristo. Então, o quarto item para nós pensarmos é, a partir do verso 21, ele vai dizer, olha, a lei é contrária às promessas? De modo nenhum. Ela não pode ser usada para a salvação nem para a justiça. Mas ela encerrou, ela igualou todas as pessoas debaixo do pecado, sob o pecado,
para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Verso 22. 23. Mas antes que viesse a fé, estavam sob a tutela da lei, encerrados para esta fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, nos conduziu a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo a razão da nossa fé é a salvação em Cristo Jesus. O aio nos conduziu a ele, a lei teve esse papel. 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, a gratidão que nós temos é porque o Senhor nos salvou. Então, a gratidão é pela graça, pela fé, pela palavra, por Jesus Cristo, e aí só a Deus glória. Por isso nós cantamos e glorificamos, e o nosso coração se alegra em agradar a Deus. Então, o desejo nosso agora é por santidade. A lei não é contrária às promessas e nem à graça. Sem a lei, o homem não consegue enxergar o brilho da graça. Então, a lei nos conduz, de certa forma, a enxergarmos o brilho da graça. O pastor Hernandes Dias Lopes diz a seguinte frase: a lei, ela prepara o caminho da fé e, de certa forma, pavimenta a estrada para Cristo. Então, ela prepara e mostra uma estrada e um caminho que conduz diretamente ao Senhor Jesus Cristo. Martinho Lutero também diz o seguinte: olha, o ponto principal da lei é tornar os homens piores e não melhores. Ela lhes mostrou o pecado deles, para que, através do conhecimento, eles se tornassem humildes, assustados e desanimados e quebrantados, e desse modo fossem levados a buscar a graça, sendo assim levados à semente bendita, ao Senhor Jesus Cristo, como ele chama o descendente de Abraão. E quando Paulo vai para o verso 29, ele vai dizer o seguinte: olha, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, ele não está dizendo que Abraão é quem nos justificou, é quem nos salvou, mas ele foi o primeiro, ele recebeu a promessa. Então, quando a gente fala Abraão é nosso pai na fé, significa que ele foi o primeiro a receber a promessa: de ti farei uma grande nação. E por causa dessa bênção que Deus escolheu o primeiro, Abraão, nós desfrutamos a bênção da salvação em Cristo Jesus. Nós, como gentios, a salvação chegou a nós por esta graça, pela fé, pela misericórdia, pela bondade de Deus. Por isso é que ele vai encerrar dizendo: olha, agora já, de posse dessa salvação, por causa da graça de Deus, vocês são de Cristo e também são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A lei não pode anular a promessa. Esta promessa vem da parte de Deus para Abraão, 430 anos aproximadamente antes de Moisés. E Paulo usa justamente esses argumentos para dizer: olha, ela vem antes, ela não está ligada a rudimentos, ela está ligada à vontade de Deus, quando tirou Abraão do meio daquele povo e disse: de ti farei uma grande nação. E por causa desta bênção, a salvação chegou até nós e nós agradecemos ao Senhor. Então, na verdade, não somos descendentes de Abraão na questão humanamente falando, parentesco, nenhum grau parentesco, mas a Bíblia nos deixa claro que nós somos descendentes espirituais
de Abraão. Graças a Deus por esta salvação e pela bênção chamada graça de Deus que nos alcançou. E porque Paulo escreve essa carta maravilhosa e que tem bastante ensinamentos sobre a questão da lei, a questão da graça e a questão da misericórdia de Deus. Lutero, ele gostava muito dessa carta, ele dizia esta carta, e ele colocou o nome dessa carta e apelidou de Catarina, o nome da sua esposa. Ele dizia, esta carta é a minha Catarina, ou seja, eu gosto muito dela e eu leio ela várias vezes. E Lutero teve bastante comentários sobre a carta de Gálatas, e era a carta que ele se identificava muito com ela por causa da graça, por causa da salvação que ele encontrou em Cristo, e ele, então, tinha uma paixão especial pela carta de Paulo aos Gálatas. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e nós agradecemos a Ele por causa da salvação que alcançamos, que não é por mérito nosso, que não é por guardar leis e mandamentos e regras, mas que é única e exclusivamente pela graça de Deus. E o meu desejo, nesta noite, é colocar diante de você que talvez ainda não conhece a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que você possa refletir e, auxiliado pelo Espírito Santo de Deus, pense na salvação da sua alma. A justificação é somente pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, a Bíblia diz, nos purifica de todo pecado. Não é a lei que purifica, mas é o sangue de Cristo. A morte de Cristo tem um significado muito especial para nós. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus morreu, ele suspirou na cruz, disse, tudo está consumado, tudo está pronto. Tetelestai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz, houve um terremoto, a terra se movimentou de tal forma, pessoas saíram dos seus túmulos, ressuscitando, andando pelas ruas. Foi algo extraordinário que mexeu com toda a estrutura terrestre. E isso não pode ser comparado com a lei. Isso não pode ficar de lado em relação à lei. Ao ponto de o centurião olhar todo aquele cenário, a Bíblia diz que o dia escureceu, ficou escuro, 3 horas da tarde, uma escuridão como se fosse noite. Houve um tremor de terras. E aquele centurião disse, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. O Deus encarnado, aquele que se fez carne, habitou entre nós e veio para que pudéssemos desfrutar desta bênção chamada salvação e justificação pela fé e pela graça. Nós estamos alegres e felizes porque um dia essa graça nos alcançou. Então, o que nós queremos nesta noite é dizer, você que ainda não tem a convicção da sua salvação em Cristo Jesus, precisa ter. Pense nesse texto, pense nessa mensagem, e que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração. Eu quero orar, encerrando nesta noite a mensagem e dizendo a você, há esperança para você ainda. A graça salvadora de Cristo está ao seu alcance. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pela Tua palavra, e nós pedimos que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos corações, trabalhe, ó Deus, no coração das famílias, aquelas pessoas que porventura são familiares do Teu povo, mas que ainda não conhecem a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que ainda não têm uma experiência de salvação em Cristo Jesus. Ó Deus, provoque neles o sentimento de busca pelo Senhor, a mesma busca que Lutero tinha quando orava muitas horas por dia, pedindo a Deus que ajudasse ele nas suas práticas para que ele fosse salvo. E ele não tinha paz no seu coração, até o dia que ele se deparou com a Tua graça. E ele se depara com o versículo que diz, o justo viverá pela fé. Ó Deus, que essas pessoas possam ser alcançadas pela graça do Senhor, mediante a fé em Cristo Jesus, e que o Senhor possa salvar vidas. Nós te louvamos e te agradecemos por uma tão grande salvação, como diz o escritor aos Hebreus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei.